gente! Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu estou bem, muito bem, obrigada. Estou na correria para gravar os vídeos para você. Hoje eu quero falar de livro, mas não é um livro que eu já li. Como que eu vou falar dele então? É um livro que eu estou lendo. E por que eu vou falar dele? Porque ele é incrível, tão bom, que eu vou ter que falar dele em partes. Porque eu quero falar sobre cada parte maravilhosa que tem nesse livro. E este livro é Louco Amor. Dá pra ver? Dá pra ver minhas unhas lindas também? Louco Amor, do Francis Chan, parente do Jack Chan. Ou não? Acho que não, né? Talvez. Esse livro, como o nome diz, é louco e é sobre amor. Que amor? O subtítulo dele é Maravilhado com um Deus que Nunca Muda. E eu estou achando ele, assim, muito, muito bom. Isso aqui é o que eu já li dele, que é a junção de apresentação com prefácio com mais 3 capítulos. Aqui, ó, capítulo 4. Já comecei a ler, mas não vou falar dele ainda. Primeira coisa sobre este livro. O prefácio. Nossa, você vai falar do prefácio? Sim. Olha a frase que tem no início do prefácio. Não, ouça a frase que tem no início do prefácio. Ler a Bíblia, frequentar a igreja e evitar os grandes pecados. Está entre aspas. Seriam esses os sinais de um amor apaixonado e sincero por Deus? Quem escreveu essa frase foi François Fenelon, na obra O Coração que Busca. Pensa você, será que é isso que prova que nós amamos a Deus, que nós seguimos Jesus? Será que é ler a Bíblia, frequentar a igreja e evitar os grandes pecados? Aqueles que muita gente gosta de apontar nos outros? Será? Esse prefácio, ele dá, por ele ser um prefácio, ele dá uma introdução ao que vai ser o livro. Ele ele apresenta o problema que ele usou, a justificativa para ele escrever esse livro, para o pastor Francis escrever esse livro. Olha só, ele fala sobre a igreja, ele fala que Deus quer ver uma igreja, Deus quer ver cristãos que sejam vistos, que sejam conhecidos pela capacidade de se doar pelo outro, não de apontar o erro do outro. Como que está a reputação da igreja hoje em dia no mundo? Não está uma coisa muito boa, não. E a responsabilidade de quem é de mudar? Nossa, porque eu sou a igreja, você é a igreja, quem faz parte da igreja é quem tem essa responsabilidade. Então, o capítulo 1, ele já começa te assustando, porque o nome dele é Pare de Orar. Pare de orar. Você fala, pare de orar, um pastor tá falando pare de orar, a gente vive falando, gente, ora. O meu vídeo anterior falando sobre orar, né? E daí ele fala, pare de orar. Mas é porque ele quer dizer, né, se você vai ler o livro, porque você vai ler o livro, eu tô dando alguns spoilers aqui, mas você vai ler o livro. E ele vai falando sobre a gente parar um momento e perceber a grandeza de Deus. Assim, ele quer que você, antes de você ler o livro, que você preste atenção de que Deus que nós estamos falando. Não é um Deus qualquer. Não é qualquer coisinha, não. Ele fez tudo, ele criou tudo, ele faz tudo até hoje, ele é dono de tudo, ele é rei de todas as coisas. Ele fala assim, ó, a gente não presta atenção nas mínimas coisas que Deus tem que fazer funcionar pra gente conseguir viver durante um dia. Um exemplo que eu achei muito legal que ele deu é, você por acaso pensou no seu rim hoje? Os seus rins, quer dizer, mais de um rim, rim 2. Você já pensou nos seus rins hoje? Parou algum momento pra pensar neles? Porque eu não parei nem hoje, eu não parei nem aquele dia que eu li essa parte do livro, eu não tinha parado pra pensar nos meus rins. Mas, se o nosso rim não funcionar, o que a gente vai fazer? A gente morre. A gente vai ter problemas seríssimos de saúde por causa de um rim que não funciona. E Deus mantém ele funcionando. Ele coloca que o problema é muitas vezes a gente esquecer disso, a gente pensa muitas vezes que Deus está aí para nós, não que nós estamos aí para Ele, entendeu? Deus é a nossa válvula de escape, e às vezes Ele é só a nossa válvula de escape. Às vezes a gente só pensa nele quando a gente está precisando, às vezes não, a maioria das vezes, a maioria das pessoas faz isso. Então, quando que a gente vai pegar e vai parar pra pensar, gente, Deus é Deus, Deus é o rei de tudo, Deus é tudo, e a gente é o que perto disso? Nada, né? Pois é. O segundo capítulo, calma, deixa eu achar. O segundo capítulo diz assim, talvez você não chegue ao fim deste capítulo. E eu,
automaticamente pensei que ele estava querendo dizer que este capítulo teria uma crítica muito forte à minha pessoa e eu ia ficar tão irritada que ia parar de ler o livro. Isso que eu pensei, com talvez você não chegue ao final deste capítulo. Mas não, ele queria dizer que talvez eu possa morrer antes de terminar o capítulo. Gente, como vocês podem ver, eu terminei de ler ele e eu estou vivo. Que a gente pega e olha o nosso dia a dia como se fosse qualquer dia, assim, ó, levantei, tenho tal coisa pra fazer, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Nossa, é nesse capítulo que ele fala dos rins. Confundi as coisas. Tudo bem, tem a ver com o que eu falei antes também. Mas ele fala assim, ó, quantas coisas poderiam nos matar num dia? Por exemplo, eu estava lendo esse livro, eu estava dentro da van, indo pra faculdade, de manhã cedo, bem cedo, e daí olha o que eu li na parte que eu estava dentro da van. E que tal dirigir pela estrada a 80 km por hora, passando a poucos metros ou centímetros de distância dos carros que trafegam em direção oposta e na mesma velocidade? Bastaria apenas um movimento errado de braço de um desses motoristas para matar você. Não acho que esse seja um pensamento mórbido, mas uma realidade. E nessa hora eu pensei, Senhor, segura o braço desse motorista e dos motoristas que estão vindo do outro lado. Gente, isso é muito sério. Qualquer coisa, a gente está atravessando a rua, de repente chega aquele carro que para-se de repente. Ele para de repente e por pouco a gente não é atropelado. Tô falando só de trânsito, né? Não, mas por exemplo, a gente poderia simplesmente não acordar. Poderia ter um mal súbito do coração, sofrer um ataque e morrer. E a gente ainda fica achando que a gente é tudo nessa vida. Ele coloca aqui no livro que nós somos como figurantes. Pensa num filme, uma cena de um filme assim, tá num metrô lotado de gente assim, de repente lá uma pessoa que você nem percebe, passa uma pessoa lá com uma bolsa preta, bem neutra, sabe aquela coisa neutra, que se ninguém percebe a presença daquilo lá, isso somos nós no universo. Tipo figurantes. E a gente acha que somos os reis da cocada preta. A gente não é nada, gente. A gente não é nada. E eu fiquei me sentindo assim depois que eu li esses 2 capítulos. E aí o terceiro capítulo é o capítulo que dá o nome ao livro. E se chama Louco Amor. Ah, nesse capítulo 2 ele tem 2 histórias muito interessantes, que é de uma menina chamada Brooke e de um pastor que estava fazendo um velório e morreu. São histórias reais, testemunhos reais, de pessoas que perceberam como a vida delas era insignificante se elas vivessem somente por elas, e elas resolveram dedicar a vida delas a outras pessoas para que a vida delas tivesse algum significado diante de Deus. O terceiro capítulo se chama Louco Amor, e ele fala principalmente sobre nós precisarmos ter a nossa visão de Deus, tem que ser uma visão de um pai. Um pai, não um pai que abandona, que deixa de lado, que não cumpre com suas responsabilidades, não. Mas aquela visão de pai, aquela visão de amor, aquela visão de quem ama, mesmo você sendo o pior aluno da sua turma. Deus, ele fez tantas demonstrações de amor por nós, e a maior delas foi ele ter dado o filho único que ele tinha para salvar nós e nos ter como filhos adotivos. Quem é adotado deve saber sobre este amor de quem te aceita, mesmo você não sendo de sangue. Deve conhecer sobre isso, que eu acho que é uma das formas mais lindas de amor que existe. Que é quando você não tem responsabilidade nenhuma de amar aquela pessoa, mas você ama ela porque você quer amar. Qual a responsabilidade de Deus de nos amar? Nenhuma. Mas Ele nos ama, Ele te ama. E é isso que esse livro está mostrando. Ele primeiro faz você perceber que você não é nada, para depois Ele te mostrar que Deus Ele te ama. E por que esse amor é louco? Porque não precisava ter esse amor. Ele já é dono da nossa vida, mas Ele nos ama. Ele não precisa de nós, mas Ele nos ama. E Ele quer que a gente esteja perto dele. Beleza? Minha mãe chegou, tá aí gritando aqui em casa. E agora vou terminar o vídeo. E tchau, gente. Se inscrevam no canal, dê um like nesse vídeo, compartilhem essa mensagem, compartilhem os outros vídeos, assistam os outros vídeos, mandem para os amigos para eles se inscreverem também. E eu vou gravar mais algum vídeo essa semana, e vou gravar mais algum, para ir deixando pronto para as próximas semanas, porque logo eu vou ter prova, logo. Me ajuda, Senhor. Beleza? Eu vou tentar fazer parte 2, parte 3, sei lá quantas partes que vai precisar, para falar sobre o restante do livro, que eu não li ainda, mas eu tenho certeza que vai ser muito maravilhoso. E outra coisa, eu já vi muita gente que lê os livros e fala, nossa, que livro bom, é muito bom, eu recomendo, mas você não consegue perceber a pessoa praticando o que está escrito. Se você já leu esse livro, vamos começar a praticar o que está escrito nele.
tá? E se você ler a Bíblia, comece a praticar o que está escrito nela. As teorias se comprovam quando a gente coloca em prática. Beleza? Tchau, gente! Beijão!